Queria começar por dar as boas-vindas a todos neste dia especial, que é também o Dia Mundial da Hipertensão, e que temos este webinar portanto, com os oradores que já vamos conhecer brevemente. No entanto, antes disso, queria-vos pedir para irem ao Mentimeter e fazermos aqui responder aqui umas questões. Penso que terão visto as questões, vou partilhar. Nós não conseguimos visualizar, doutora Margarida. Só um bocadinho então. Pronto, penso que já conseguem agora, portanto é só ir a Mentimeter. Menti.com, usar o código 58 19 30 79. Portanto, menti.com, 58 19 30 79, é para percebermos um pouco quais são também as vossas expectativas. Penso que ainda ninguém entrou. Portanto, agradecemos que fossem então a menti.com. Já temos duas respostas e que nos dissessem o que é que gostavam de ver hoje tratado sobre este tema, como é óbvio. Já temos 4 respostas. Qual a mensagem a passar aos alunos, como estão relacionadas, mitos, alimentos recomendados e não recomendados, quais os alimentos que regulam a tensão arterial. Quais os alimentos recomendados? Estamos a aguardar as vossas respostas e também ainda a esperar que cheguem mais pessoas para a sessão. Portanto, quem chegou agora, a ideia é que vão a menti.com, usem o código 58 19 30 76 e nos respondam quais são as vossas expectativas, o que é que gostavam de saber hoje. Já temos 10 respostas. Cuidados a adotar, alimentos sem sal. Os alunos que estão a assistir gostariam de saber o que é a hipertensão, se existe relação entre a canela e a hipertensão. Cuidados a adotar, que já é recorrente. Como abordar esta questão com os jovens e com as crianças, quais os guidelines mais recentes, quais os alimentos que provocam hipertensão, referir os alimentos que nos ajudam a regular, quais os alimentos recomendados, saber mais sobre hipertensão e alimentação saudável. Exato. Pronto, eu penso que já temos aqui uma boa amostra de quais são as expectativas das pessoas hoje. E então, só muito rapidamente apresentar a Rita Loureiro.
Rita Loureiro é nutricionista desde outubro de 2019, presta atualmente cuidados dietéticos e nutricionais com vista à recuperação da saúde nutricional e funcional dos utentes em serviços de internamento, assim como em consultas externas no Departamento de Pediatria. Licenciada em Dietética e Nutrição, em 2012 pela Estesel, exerceu nos anos intercalares funções na área da nutrição comunitária, nomeadamente com projetos de educação alimentar e promoção da saúde junto à comunidade escolar. E termino aqui esta apresentação. Rita, é consigo agora. Obrigada, doutora Margarida Gomes, e obrigada a todos os que estão a assistir. Obrigada, antes de mais, também à doutora Carla Simão, médica e pediatra responsável pela hipertensão no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. E obrigada também e parabenizo toda a iniciativa, não só deste projeto de alimentação saudável e sustentável, mas por toda a iniciativa ligada ao programa Ecoescolas da Associação Bandeira Azul da Europa. Muitos parabéns. E vamos então, e para começar com a nossa apresentação, vou só então partilhar aqui o ecrã. Vamos começar então aqui. Hoje celebramos, como já foi referido, o Dia Internacional da Hipertensão 2021, com o tema Mede a tua pressão arterial, controla, vive mais anos. E vamos precisamente falar um bocadinho sobre de que forma a alimentação saudável pode relacionar-se com a pressão arterial e com a hipertensão, de que forma as nossas pequenas grandes ações todos os dias podem influenciar no geral e podemos tomar as decisões corretas para prevenir o surgimento da doença. E vamos também esclarecer aqui alguns mitos, alguns deles que já foram colocados também nas vossas perguntas e expectativas. Para tal, vamos começar então para... Rita, peço desculpa interromper antes de começar. Estão a dizer que o som está muito baixo, não sei, talvez se conseguirem fazer alguma coisa ou falar um pouco mais alto. Obrigada. Vou tentar colocar o microfone mais próximo da boca, talvez. Não se conseguem-me ouvir assim um pouco melhor? Se calhar também pode ser. Vou retirar também a máscara, com licença. Espero que assim me consigam ouvir melhor. Vou ver só que se no chat há aqui algum... Se outros continua baixo, mesmo assim. Talvez levantarem também o som do vosso computador, que eu fiz isso e assim ouve-se melhor. Eu penso que já se está a ouvir melhor, Rita. Obrigada. Pronto, vamos então iniciar, como eu estava a referir, por ver o que é precisamente a pressão arterial e o que é também a hipertensão, começando com a pressão arterial, que é aquilo que todos nós temos. O sangue circula no interior dos vasos sanguíneos, exerce pressão sobre a parede arterial e essa pressão pode ser medida com oscilómetros e quando os valores são alterados, são elevados, trata-se de uma doença, a hipertensão arterial e deixa-me ver se... Não, ok, ainda há algumas pessoas a dizerem que não conseguem ouvir, mas espero que a maioria consiga fazê-lo. Nas idades pediátricas, a hipertensão arterial é muito dependente de várias características da criança, nomeadamente a sua estatura, o seu peso, o seu sexo, a sua raça, se existem algumas outras patologias que estejam na base da própria hipertensão, que nas idades mais jovens é muito comum surgir enquanto complicação de uma doença renal, cardíaca, endocrinológica, e também muito associada à obesidade, e já falaremos disso um pouquinho mais à frente. Portanto, a identificação da hipertensão é necessariamente, terá obviamente de passar pela identificação por parte de um médico ou médica. Assim, é
e é dependente de todos estes fatores que já foram referidos. No entanto, a partir dos 13 anos de idade, podemos considerar que a hipertensão são os valores acima dos 130 ou 80 milímetros de mercúrio. Todavia, o facto de existir este número, esta orientação, não pressupõe a sua identificação sem ser com o acompanhamento do médico ou médica. Mas será que, para além destes fatores que já referimos, existem outros que sejam passíveis de alteração por todos nós, nas nossas pequenas alterações de dia a dia, que possam prevenir a elevação da nossa pressão arterial? Sim, aí já estamos aqui a ver no slide que sim, podemos modificar o nosso estilo de vida e com essas pequenas alterações podemos melhorar a nossa saúde em mais do que um sentido. Aqui começo com alguns exemplos que todos nós já temos a percepção que influenciam de alguma forma. O não fumar, pois o fumo de tabaco agrava e aumenta aqui a probabilidade de desenvolver algumas doenças cardiovasculares, entre as quais também a hipertensão, mas outras, como as doenças obstrutivas, pulmonares obstrutivas crónicas e o cancro. Por outro lado, e agora num sentido positivo, a prática da atividade física é também essencial e benéfica na prevenção da hipertensão. Os estudos demonstram que a prática de 30 minutos de atividade física, 5 a 7 dias por semana, ajuda efetivamente a prevenir o surgimento da hipertensão. Estas atividades aeróbicas podem ser caminhar, correr, praticar natação, yoga, ou seja, todas estas modalidades simples e que muitas das nossas crianças até têm gosto em fazê-las, são muito positivas para a prevenção da hipertensão. E por último, aqui no âmbito dos estilos de vida na generalidade, aqui a evicção do stress, da ansiedade e da poluição do ar e sonora, também parecem ser protetores do desenvolvimento da hipertensão, uma vez que estão associados a longo prazo, ou seja, mais tarde na vida, a originar a hipertensão. No entanto, também ainda são necessários mais estudos e verificações desta relação. E onde nos vamos focar mais hoje é precisamente a alimentação saudável e dietas como a dieta DASH e a dieta mediterrânica, que têm um grande poder aqui na promoção de um bom estado de saúde e na prevenção da hipertensão, e focar precisamente a redução da ingestão de sal. Já veremos também quais os alimentos que serão mais adequados a comer mais vezes e quais é que devemos evitar, mas também a própria substituição do sal de adição e a sua substituição por ervas aromáticas e especiarias, e que também são algumas das questões que já referiram. Vamos começar com a alimentação saudável e começamos então por ver o que é que pressupõe fazer parte de uma alimentação saudável como a dieta DASH, que tem vindo a demonstrar já desde a década de 90 fortes resultados na prevenção da hipertensão, mas também no tratamento enquanto uma das primeiras linhas de ação. Pressupõe, portanto, um consumo elevado de alimentos como as frutas, os legumes, os cereais e principalmente os integrais, os lácteos, preferencialmente os magros, as leguminosas, que são o feijão, o grão, as lentilhas, os frutos oleaginosos, como as nozes, as amêndoas, os amendoins, e proteínas limpas, tanto de origem animal como vegetal. Todos estes alimentos vão ajudar a aumentar o nosso aporte de vários minerais, tais como cálcio, potássio, magnésio, e também de outros nutrientes, tais como a fibra, as gorduras insaturadas e nitratos, que são e que têm vindo a provar ao longo dos últimos anos uma forte evidência no que diz respeito à prevenção da hipertensão. Onde é que encontramos estes nutrientes? É precisamente nestes grupos de alimentos que já referimos, mas, por exemplo, no caso dos nitratos, falamos dos legumes de folhas verdes, na beterraba. No caso, por exemplo, da fibra, todos os legumes e frutas contribuem de alguma forma para a fibra, mas também encontramos nas leguminosas.
O magnésio, o potássio, o cálcio, esses também, além das frutas e dos legumes, encontramos também nos cereais integrais, nos lácteos, na carne, no peixe. Combinado com este aumento e esta preferência por estes alimentos e nutrientes, devemos restringir, reduzir o aporte da gordura saturada e da gordura trans, ou seja, das gorduras que tendencialmente são sólidas e que são fáceis de identificar, por isso, sólidas à temperatura ambiente, e também dos açúcares simples, açúcares refinados de adição. Esse efeito combinado, de, por um lado, o aumento de determinados alimentos e, por outro, a evicção de determinados ingredientes e nutrientes cujas consequências são negativas, vão ajudar efetivamente a manter uns valores de pressão arterial controlados e reduzidos, ou seja, não chegando, portanto, à hipertensão. Este é um efeito direto destes alimentos e desta alimentação mais saudável da dieta DASH. Mas, por outro lado, não se ficam por este efeito direto, porque ao praticarmos uma alimentação saudável, da qual estas regras são exemplo, também estaremos a prevenir o surgimento de outras doenças crónicas, como é o caso da obesidade, que também ela, por si, só já é um fator de risco para a hipertensão. Ou seja, a alimentação saudável tem aqui um duplo papel na prevenção e no tratamento da hipertensão. Agora, vamos a tentar um exemplo em termos de porções do que seria um dia com a dieta DASH, ou seja, começamos com os alimentos, os grupos com maior porções, e temos o grupo com maior número de porções diárias são precisamente os cereais integrais, os frutas e os legumes, com 4 a 5 porções diárias de cada um desses alimentos, e os lácteos, preferencialmente macros, 2 ou mais porções todos os dias. E, do outro lado, temos aqueles que, apesar de fazerem parte, devem ser ingeridos com maior controle, começando então a carne, preferencialmente as brancas e aquelas que não contenham tanta gordura, os peixes e pescado e os ovos, que devemos comer 2 ou menos porções todos os dias, os frutos oleaginosos e as leguminosas 1 porção, as gorduras, preferencialmente o azeite e as outras gorduras poliinsaturadas, 2 a 3 porções por dia, e não mais do que 1 porção, ou seja, de 1 ou menos, preferencialmente alguns dias menos do que 1, doces, bebidas e sobremesas, tudo que contenha açúcares refinados e processados. E, não menos importante, a nota de que a ingestão de sódio não deve ultrapassar as 2.300 mg por dia. Se aproxima das 5 gramas de sal, mas isso já veremos com mais atenção e cuidado à frente. Mas em Portugal, e talvez até de uma forma mais recorrente e habitual, conhecemos, do que a dieta DASH, conhecemos a dieta mediterrânica, que é deixa-me só ver se será que há alguma mensagem importante. Houve alguém que levantou a mão. Talvez fica para o fim, Rita. Alguém quer intervir? Muito bem. Ok, exatamente. Vou tentar então levantar a voz um pouquinho. Eu dizia então que, até de uma forma mais comum do que a dieta DASH cá em Portugal, conhecemos muito bem, e as nossas crianças também que nos estão a assistir, a dieta mediterrânica, ou pelo menos já ouviram falar. E aqui nesta imagem conseguimos ver a pirâmide da dieta mediterrânica, que segue o princípio de que os alimentos e os comportamentos que estão na base, na zona mais larga, são aqueles que são praticados ou diariamente ou mesmo a cada refeição, e o topo da pirâmide são aqueles que devem entrar e fazer parte de uma forma muito mais pontual e regular. Os princípios são muito semelhantes aos da dieta DASH, vamos ver aqui em pormenor, por exemplo, a nível dos doces ainda é mais restritivo, ou seja, estamos a falar de 2 ou menos porções, mas por semana, ou seja, ainda mais restritivo do que a dieta DASH. Aqui um apontamento de diferenciação entre os tipos de proteína animal que fazem parte da nossa alimentação, separando as carnes processadas e vermelhas com uma restrição de no máximo 2 porções por semana, enquanto que as carnes brancas e o pescado
mais frequente, ou seja, 2 ou mais porções, aqui com alguma distinção também das batatas e das leguminosas secas e dos ovos. Diariamente aqui o destaque para as frutas, os frutos oleaginosos e as sementes, que também são mencionados na dieta DASH, mas que aqui tem um papel diário de 1 a 2 porções, e a nota de que os lacticínios magros, 2 porções por dia, é idêntica à dieta DASH. A utilização preferencial do azeite, que está aqui no centro da pirâmide da dieta mediterrânica, enquanto gordura de eleição, e um destaque também muito importante para as ervas aromáticas, para as especiarias, para os nossos condimentos, ou alho e cebolas, e uma nota também do menos sal de adição, tal como a dieta DASH, que limita o aporte de sódio por dia. Além disso, vemos que na base também se encontram as frutas, os hortícolas, os cereais integrais, ou seja, tal como já acontecia na dieta DASH, diariamente, os grupos com maior número de porções, e a nota também aqui para a água e as infusões, mesmo na base da pirâmide, ou seja, importantíssimo, e a atividade física regular, que já vimos anteriormente, que também é extremamente benéfica para a prevenção da hipertensão. Mas será que as nossas crianças cumprem estes princípios de alimentação saudável? O último inquérito alimentar nacional, cujos dados foram lançados em 2017, mostrou-nos que as crianças e os jovens até aos 17 anos tinham uns comportamentos alimentares que não correspondem em totalidade a estas recomendações. Especificamente, foi observado que mais de 4 em cada 10 destas crianças comem açúcares livres em excesso, mais de 7 em cada 10 comem gorduras saturadas também em excesso, aproximadamente 9 em cada 10 não comem frutas e legumes na quantidade certa, e mais de 6 em cada 10 comem carnes processadas todos os dias, que já vimos que não corresponde todo à recomendação, que seria no máximo a 1 a 2 vezes por semana. A realçar também aqui, por exemplo, a questão das frutas e dos legumes, que temos tanta variedade e tanta disponibilidade ao alcance de todos nós, e que, por exemplo, as nossas crianças, praticamente a totalidade, 9 em cada 10, não consomem na quantidade recomendada. Agora vamos atentar na parte da redução da ingestão de sal e de que forma é que o podemos fazer e quanto é que devemos efetivamente reduzir para cumprir as recomendações mais atuais e as guidelines mais atuais internacionais, revistas no ano passado, em 2020. O que sabemos sobre o sal é que remonta até 2000 a.C., ou seja, a história do sal é muito antiga na nossa civilização e sempre muito ligada à preservação dos alimentos e ao seu tempero dos mesmos, mas com muita relação e muito peso com a religião, com a cultura e com a economia. O sal, como conhecemos de adição, ou seja, o sal que é utilizado para temperar, para conservar, para adicionar aos alimentos, é composto pela combinação do sódio e do cloro, criando então o cloreto de sódio, e este sal está associado, e o seu consumo excessivo, associado sem sombra de dúvidas aqui ao aumento das doenças cardiovasculares, a hipertensão, e aqui com grande destaque, mas, por exemplo, todos ouvimos falar dos acidentes vasculares cerebrais, como é o caso do AVC, e também muitas outras patologias, mas o nosso foco é agora a hipertensão. A evidência mostra-nos que, qualquer que seja a redução do aporte de sal e a nossa quantidade de consumo, a redução é benéfica para a maioria das pessoas. E daí ser tão importante estarmos todos cientes do que é que corresponde em medidas práticas a recomendação de sal para as diferentes faixas etárias. Vamos então passar aqui à frente. Atualmente, as recomendações mostram-nos que para as crianças em idade pediátrica de 1 a 3 anos não deviam ultrapassar as 800 mg de sódio por dia. Entre as crianças entre os 4 e os 6 anos, sempre inferior às 1200 mg. Isto corresponde, respectivamente, a menos de 2 e 3 gramas de sal, que significa, em medidas práticas, que é menos de metade de uma colher de chá
por dia. No caso das crianças acima dos 7 anos e para os adultos, a recomendação é que não ultrapasse as 2.300 miligramas de sódio, corresponde então às 5 gramas de sal, uma colher de chá por dia. Todos nós, ou a maior parte de nós em casa, não está habituada a pesar o sal que utiliza para temperar e para confeccionar os alimentos, nem de todo a utilizar as medidas práticas, mas desafio-vos desde já, como vou desafiar depois mais à frente com algumas perguntas e aqui a olharmos para os nossos comportamentos do dia a dia, para hoje, quando chegarem a casa e quando forem confeccionar, em vez de juntarem só um bocadinho, como se costuma dizer, apanhar com os dedos e espalhar sobre a alimentação, sobre os alimentos, o sal sem o quantificar, que experimentem utilizar efetivamente a colher de chá para perceberem se corresponde àquilo que utilizam habitualmente, ou em menos ou em mais. Mas será que, agora veremos se as crianças também conseguem cumprir, e os adultos, estas recomendações em Portugal. E a realidade é que não, ou seja, os últimos estudos, o mesmo inquérito alimentar nacional, mostra que a média diária de ingestão de sal em Portugal é de 7,5 gramas, ou seja, uma colher e meia de chá por dia, e mais preocupante ainda do que para os adultos, a meu ver, é aqui as nossas crianças, mesmo as mais jovens, ou seja, até aos 10 anos de idade, têm um consumo médio diário de 5,5 gramas de sal, ou seja, bastante acima das recomendações. Se bem recordo, até aos 6 anos não devia ultrapassar as 3 gramas de sal. E entre os 10 e os 17 aproxima-se o valor da média diária com 7,4 gramas de sal. Assim, esta ingestão é bastante superior às recomendações e levanta-se assim a questão de o que é que podemos fazer para reduzir este aporte, e agora especificamente vamos falar de exemplos do sal de adição. Podemos precisamente utilizar e ajudar-nos com as ervas aromáticas ou as ervas de cheiro, como queiram chamar, que vão potenciar o sabor, aroma e cor dos alimentos, mas também elas próprias guarnecer paladares distintos. Assim, estas ervas aromáticas, apesar de em muito pouca quantidade, elas próprias também proporcionam algum teor em fibra, alguns óleos essenciais, algumas gorduras daquelas poliinsaturadas, vitaminas, várias como A, C, complexo B, os tais minerais que já refletimos há pouco e que percebemos que eram benéficos para a nossa pressão arterial, como o cálcio, o fósforo, o potássio, e também algumas com fitoquímicos, os antioxidantes, que todos nós também já ouvimos falar, e enfim, outros benefícios para a nossa saúde. Isto são as que nós podemos adicionar e para dar mais sabor aos alimentos que já são naturais. E também, mesmo para evitar os alimentos mais processados e com sabores já mais fortes, devemos sempre optar por aqueles que são mais naturais e juntar então estas ervas aromáticas para dar mais sabor. Vamos ver aqui só alguns exemplos, como há pouco também referiram, por exemplo, a canela, que não vem aqui neste quadro, mas claro que sim, é uma especiaria que pode ser utilizada e que é benéfica no sentido em que dá um ótimo paladar e vai ajudar por isso a que não necessitemos de recorrer ao sal ou, por exemplo, o açúcar, no caso da canela, que é muito utilizado para os doces, ou para alimentos que já de si são naturalmente mais doces e que não necessitamos de juntar então o açúcar refinado. Mas temos aqui, por exemplo, o alecrim, que combina muito bem com as carnes e com batata e com legumes. Temos os coentros e a salsa, que são tão tradicionais nossos cá em Portugal e que juntamos a todo o tipo de alimentos. O manjericão e os orégãos, por exemplo, são muito utilizados na cozinha italiana, mas também nós podemos usar, obviamente, nas massas, nos molhos de tomate, nas carnes. O tomilho, o poejo, o cebolinho, enfim, há um sem número. Estas são apenas alguns exemplos de ervas aromáticas frescas ou das desidratadas que podemos e devemos utilizar para dar sabor aos alimentos, em detrimento de utilizarmos o sal de adição, que já percebemos que consumimos muito acima daquilo que seria recomendado.
E agora, para percebermos um pouco como é que as nossas escolhas diárias e ao longo das várias refeições de um dia contribuem para o nosso aporte de sal, mas também, por exemplo, para nutrientes importantes como é o caso da fibra, vamos atentar em duas opções para cada uma das refeições e perceber como se diferem entre si. Vamos começar então pelo pequeno almoço. Do lado esquerdo temos uma taça de cereais açucarados, semelhantes a muitos outros que as nossas crianças e jovens habitualmente consomem indiscriminadamente ao pequeno almoço e por vezes também ao lanche. E temos um lácteo, neste caso a imagem é o leite. Do lado direito temos também um lácteo, leite ou iogurte magro, com cereais integrais, os que não tenham açúcar adicionado, ou seja, só os açúcares que existem naturalmente presentes nestes alimentos, e fruta fresca, no caso são frutos vermelhos, mas poderiam ser aqui, mas podia ser maçã, podia ser pera, podiam ser outros frutos. Do lado esquerdo, portanto, dos cereais açucarados, vemos que proporcionam maior teor de sal, ou seja, 0,7, um valor muito mais elevado de açúcares, temos 21,9 em detrimento da outra opção que tem 12,9, que são aqueles que existem naturalmente. Em termos de gordura saturada, a opção A também bastante mais elevada, vemos que é 2,1, enquanto que do lado direito não chega a meio valor. Fibra, a nossa opção do lado B, aporta quase 5 gramas, enquanto a da esquerda tem um valor mais reduzido. E, por curiosidade, juntei também uma média de custo, que foi recolhida a semana passada, portanto está bastante atualizada, e como vemos a opção do lado esquerdo, menos saudável e mais dispendiosa. E depois do pequeno almoço, as nossas crianças levam um lanche para fazer à meia da manhã, e aqui também surgem duas opções muito diferentes, mas equivalentes no que diz respeito à tipologia. E do lado esquerdo temos um pão doce, uma espécie de napolitana com chocolate, ou seja, um folhado, mas podia ser um pão, uma espécie de pão de leite, ou um bolo de brioche, ou podia ser um pão de forma, podiam ser muitas outras opções que existem regularmente nas lancheiras das nossas crianças, acompanhado com um sumo processado, neste caso empacotado, neste caso é um chá açucarado, mas podia ser qualquer um dos outros sumos tipo néctares ou refrigerantes, que no que diz respeito ao açúcar são muito semelhantes. Do lado direito temos uma sandes de pão de centeio, ou seja, um cereal mais integral, com uma colher de sobremesa de marmelada, e existem imensos, podia ser marmelada ou outro tipo de doce, que não tenham açúcares adicionados, além daqueles que já existem nas frutas de origem, uma fruta fresca, neste caso a maçã, e uma garrafa de água, daquelas que podemos encher e reencher. Também aqui vamos comparar os valores de uma e outra opção. O sal aqui, ainda que não exista uma diferença tão grande com o exemplo do pequeno almoço, a opção da esquerda tem um valor mais elevado. Os açúcares aqui, apesar de serem mais elevados do lado direito, são aqueles que existem naturalmente presentes na fruta, ou seja, enquanto que os do lado esquerdo são todos açúcares de adição, ou seja, refinados, que não comportam qualquer benefício para a saúde. Gordura saturada, uma grande diferença, ou seja, na opção A, com 4 gramas, em detrimento da opção B, que não chega a 1 grama. E fibra, um valor muitíssimo mais elevado da opção B, graças à fruta acima de tudo e do pão com os cereais mais integrais. E também aqui vemos que o custo é bastante diferente. Do lado esquerdo, este lanche só com 2 itens chega a 1 euro, e do outro não chega a 50 cêntimos. Ao almoço, fazemos aqui 2 exemplos muito distintos, mas ambos de carne, pronto. Ou seja, do lado esquerdo temos um hambúrguer de carne e batatas fritas, e do lado direito um frango estofado, aqui com algumas especiarias por cima, uma massa esparguete e uma espetada de legumes super colorida, também cheia de ervinhas aromáticas e especiarias para apelar e libertar aqui muitos sabores diferentes.
À semelhança das outras opções, a opção do lado esquerdo tem mais sal, ou seja, com 2,2 gramas, mais açúcares, mais gordura saturada, e aqui uma grande diferença na gordura saturada, uma vez que a opção mais saudável, com o frango e com os legumes e a massa, tem 3 gramas versus quase as 8, mais fibra do lado da refeição saudável, e também um custo mais reduzido em relação ao hambúrguer com as batatas fritas. Ao lanche da tarde, vemos aqui outras duas opções, uma mais saudável do que a outra. A da esquerda também muito comum, tanto nas lancheiras como quando as crianças chegam a casa da escola, apesar de já terem lanchado, ainda voltam a petiscar mais umas bolachinhas ou um leitinho, que normalmente tem chocolate, como é o caso deste exemplo, e aqui contrabalançado com um lácteo magro, sem açúcares adicionados, e um pão escuro, de mistura, até com umas sementes, embebido em azeite, que é a nossa gordura da eleição, e aqui com algumas ervas aromáticas e com o alho. À semelhança das outras opções, aqui vemos o idêntico, ou seja, do lado esquerdo as bolachas com o leite, com chocolate, com muito mais açúcar, mais sal, mais gordura saturada, menos fibra e com um custo mais elevado. Por último, vamos atentar aqui numa refeição de jantar, e do lado esquerdo temos uma lasanha processada, ou seja, já pré-confeccionada, que é só colocar no forno. Aqui podiam estar outras opções, nomeadamente aquela espécie de peixe panada para ir ao forno, e outras refeições rápidas. E do lado direito temos uma sopa de legumes, peixe fresco, este peixe até gordo, ou seja, com muitos ácidos gordos poliinsaturados, e arroz branco. Aqui vemos exatamente o mesmo que nas outras opções, ou seja, mais sal na opção da lasanha, mais açúcar simples, mais gordura saturada, menos fibra e um custo, neste caso, inferior, no caso da lasanha. A receita está incorreta. Assim, indo ao somatório do dia, temos que as opções A, que são todas as que estavam do lado esquerdo, têm um maior aporte de sal, maior aporte de açúcar simples, maior aporte de gordura saturada, um aporte de fibra muito inferior e um custo mais elevado. Alerta aqui para o facto de que só num dia, e neste exemplo, ultrapassamos a recomendação de ingestão de sal, ou seja, são as 5,5 gramas, ou seja, acima de uma colher de chá por dia, enquanto que nas opções B temos um menor aporte de sal, um menor aporte de açúcar simples, de gordura saturada e de fibra, que atinge também aqui as recomendações, e um custo mais reduzido. Alerta aqui para o facto de que estas refeições correspondem à indicação, à recomendação máxima, por exemplo, para as crianças logo a partir dos 4 anos, e foi com base também nessas quantidades que foi calculado, ou seja, cumprimos a recomendação. Assim, vemos que num dia podemos fazer muita diferença, e no acumular de vários dias, de uma semana, de um mês, de vários meses, fazemos e podemos fazer a diferença no consumo de sal, quer pelos alimentos que escolhemos logo de base, por serem mais ou menos processados, por serem mais ou menos ricos em fibra, com mais ou menos gordura saturada, e depois na própria adição de sal que podemos reduzir e substituir por ervas aromáticas e especiarias. Como é que podemos fazer esta interpretação no dia-a-dia? Como é que vocês hoje saem daqui e conseguem fazer esta análise por vocês próprios? Com a ajuda dos rótulos, como eu própria também tenho que fazer, e todos nós, que é todos os alimentos que estejam embalados têm identificação dos rótulos, e é por aí que nos temos que guiar. Por um lado, temos a declaração nutricional, que é esta grelha onde podemos consultar os vários teores, tanto calórico, como proteico, como de gordura, e do lado direito temos aqui um exemplo de uma lista de ingredientes. Vamos atentar primeiro do lado esquerdo, na declaração nutricional. Surge sempre indicado
por 100 gramas de produto, para que possam comparar entre vários produtos diferentes, e depois aparece em alguns produtos por porção sugerida daquela marca. No entanto, e alerta aqui que nem todas as porções são iguais, ou seja, não conseguimos comparar com tanta facilidade. Normalmente o primeiro ponto são sempre as calorias, nós utilizamos as quilocalorias como guia, depois onde surge a indicação de lípidos, às vezes surge como lípidos, outras vezes como gordura, é precisamente da gordura que se trata. Tem que vir sempre indicado qual a gordura saturada, e neste caso, como é um rótulo de batatas fritas empacotadas, apresenta um elevado teor de gordura saturada. Depois os hidratos de carbono, que são os glícidos ou glúcidos, como também surgem às vezes, onde também vem discriminado especificamente quais os açúcares simples. Depois a fibra, as proteínas e, obrigatoriamente, também o sal. Não necessariamente o sódio, mas às vezes também surge, mas sempre o sal, e é através do sal que se devem guiar para compreender quanto corresponde. Do lado da lista de ingredientes, nota para que todos os ingredientes aparecem por ordem decrescente de quantidade, ou seja, os que aparecem primeiro estão em maior quantidade do que os últimos, e aqui vemos que, por exemplo, o segundo ingrediente é logo gordura vegetal, ou seja, e por último aparece também o sal como ingrediente, o que nos alerta para que não é de todo um alimento que deve fazer parte da nossa alimentação de forma regular. E agora, antes de passarmos para o final da nossa apresentação, vamos esclarecer e atentar aqui em alguns mitos sobre o sal que surgem muitas vezes em conversa e em consulta. Num dia quente e úmido, e agora nos aproximamos do verão, estamos a aproximar-nos também deste tipo de questão, num dia quente e úmido em que vamos suar mais, em que, por exemplo, as crianças praticam alguma atividade física, também devemos ingerir uma maior quantidade de sal. E é um mito, efetivamente não perdemos só sal através do suor, e não perdemos muito sal através do suor, perdemos pouco, pelo que não há necessidade de ingerirmos uma quantidade extra, ou seja, acima das recomendações que já falámos anteriormente. No entanto, devemos, e sim, ingerir mais água, ou seja, e apelar a que as crianças levem garrafas de água para o seu dia, que vão bebendo, obviamente cumprindo agora todas as regras das salas de aula e por toda a pandemia que ainda vivenciamos, mas que não deve ser descurada a ingestão de água, que deve ser aumentada nestes dias. Pessoas de todas as idades devem ter atenção ao sal que consomem, porque às vezes existe aquela questão de se as crianças mais jovens, ou por exemplo os adolescentes, ainda estão no início de vida, ainda não têm nenhuma patologia, na maior parte dos casos, identificada, e que por isso não precisam ter qualquer tipo de preocupação com a alimentação ou com o tipo de alimentos que ingerem. É verdade, todas as pessoas devem ter atenção. Vimos que existem recomendações para várias faixas etárias, e aqui realçamos as da idade pediátrica. Portanto, todas as pessoas, inclusive as crianças desde as idades mais tenras, devem ter atenção, e no caso os adultos, devem ter atenção à quantidade de sal que os jovens estão a ingerir. O sal marinho é mais saudável do que o sal refinado, porque é mais natural. E aqui podemos acrescentar, além do sal marinho, todos os outros tipos de sal que vão aparecendo no supermercado e que de vez em quando surgem estas questões. É em parte um mito, porque de facto, independentemente da sua origem, o sódio que existe no sal de adição, quando superior às quantidades recomendadas, que já falámos, a colher de chá no máximo para os adultos e a meia colher de chá genericamente para todos, crianças e adultos, que será o mais indicado, é prejudicial à saúde. Aqui, a título de exemplo, temos, por exemplo, o sal rosa dos Himalaias, e existem outros sais que, em vez de serem só com o sódio, têm aqui outros minerais que têm um pouco menos de sódio, mas a diferença é muito, muito reduzida. Portanto, não é por isso que de todo são um sal
que se possa usar de forma indiscriminada. A principal razão para o consumo excessivo de sal não é a sua adição durante a confecção de alimentos, ou seja, quer isto dizer que achamos nós que comemos mais sal por causa dos produtos processados, dos bolhos, das bolachas empacotadas, das comidas já pré-confeccionadas, mais por aí do que por causa do sal que juntamos durante a confecção. E é verdade, apesar de ser muito, muito, muito variável, a nível europeu percebe-se que a maior parte, assim, mais de 80% do consumo de sal elevado vem efetivamente dos produtos processados, porque estamos muito habituados, a nossa sociedade está muito habituada a consumir produtos empacotados e, como vimos, têm um teor de sal mais elevado. Sem sal, a comida não tem sabor. E depois de falarmos já tanto sobre ervas aromáticas, não acredito que estas não acertem, e claro que é um mito, ou seja, apesar de ao início, se a pessoa estiver muito habituada a ingerir a comida com sal, muito salgada, vai achar que os alimentos não têm tanto sabor, mas rapidamente as nossas papilas gustativas vão habituar-se a uma quantidade mais reduzida de sal e gradualmente os alimentos vão vamos ter um paladar muito mais agradável. Para fechar, vou só aqui elencar algumas mensagens a reter, ou seja, recordar, portanto, entre as várias alterações de estilo de vida que podemos tomar para prevenir a hipertensão estão a alimentação saudável e a redução da ingestão de sal, tanto pelos alimentos processados que devem ser excluídos da dieta ou reduzidos, como reduzir o próprio sal de adição. As dietas DASH e mediterrânica aqui enquanto excelentes opções para prevenir a hipertensão e são caracterizadas por um aumento e uma ingestão elevada de alimentos como as frutas, os legumes, os cereais integrais, os lácteos magros, as leguminosas, os frutos oleaginosos e um consumo moderado de proteína animal das opções mais magras, como já vimos anteriormente, e uma redução da gordura saturada, trans e do açúcar. Aqui a recomendação geral de que não devemos ingerir mais do que 3 gramas de sal por dia, que corresponde a meia colher de chá, e que menos sal e um uso e abuso de ervas aromáticas ajuda e promove a nossa saúde. Obrigada a todos pela assistência e por estarem aqui já bastante participativos no chat e qualquer questão podemos então ajudar a esclarecer. Muito obrigada a todos. Obrigada, Rita. Eu penso que havia aqui umas questões, pelo menos uns braços no ar. Estão a chegar várias mensagens. Estão a chegar várias mensagens. Se houver alguma questão, está aqui uma questão: a utilização da flor de sal é mais benéfica que o sal marinho? Aplica-se a mesma questão, ou seja, é um pouco menos refinado. No entanto, como o sódio que existe, a diferença em termos de quantidades não é muito relevante para a recomendação e para um consumo indiscriminado, não deve existir diferença, ou seja, aplica-se a mesma quantidade, a meia colher de chá por dia, enquanto recomendação aqui chave para todos, crianças e adultos. Ok, que alimentos ajudam a baixar a hipertensão? Portanto, os alimentos que referimos ao longo da apresentação, nomeadamente os legumes, as frutas, pelos minerais como cálcio, potássio, magnésio, nutrientes como a fibra, os nitratos, que nos vão ajudar a baixar, a manter a pressão arterial saudável e que são úteis na hipertensão e têm um efeito benéfico. Os exemplos são esses, ou seja, por exemplo, nitratos encontramos em legumes de folhas verdes e em beterraba,
A fibra encontramos em todos os legumes, as leguminosas, na fruta, o potássio que encontramos também nas leguminosas, nas couves, nos espinafres, nos brócolos e em muitas frutas também. Na prática isto é difícil elencar quais os mais importantes, porque o importante é de facto ser um consumo variadíssimo de todas as frutas, todos os legumes, as leguminosas, ou seja, feijão, grão, lentilhas, e claro, os outros alimentos, os lácteos, a proteína animal mais magra, mas vimos também que em termos de porções devemos dar preferência aos cereais integrais, às frutas e aos legumes. Aqui. Obrigada, Rita. Há mais perguntas. As vantagens das sirtuínas na hipertensão. A seguir, há quem diga que a água de berinjela é muito bom. E se, e se devemos ou podemos dar iogurtes magros às crianças pequenas, de 7 anos ou idade inferior? Sim, não tem qualquer... Pronto, pegando nessa última pergunta, os lácteos magros, muitas vezes, o benefício que trazem é, efetivamente, um aporte de gordura saturada inferior e também, até com maior diferença, muitas vezes, os açúcares adicionados, porque a maior parte dos iogurtes infantis têm um elevado teor de açúcar simples adicionado para serem mais doces, na prática. Em termos de cálcio, de proteína, não existe qualquer diferença, não existe qualquer problema de dar um lácteo magro às nossas crianças. Todavia, existem opções meio gordas, ou seja, também elas adequadas, desde que não tenham efetivamente os açúcares adicionados que não serão benéficas para crianças e adultos. Continuam a aparecer várias perguntas sobre sirtuínas, sobre a berinjela, sobre a canela, se ajuda a regularizar a tensão. Ela, enquanto especiaria a ser utilizada, como já referi, é ótimo, ou seja, podemos juntar, por exemplo, vou dar um exemplo muito comum, que é juntar ao leite ou juntar ao iogurte crianças que não gostam de beber de uma forma simples e que, por exemplo, com a canela ou com farinha de alfarroba ou com pedaços de fruta, corre bem, ou seja, é ótimo, e nesse sentido sim. E no caso dos adultos, por exemplo, juntar ao café, juntar de outra forma, claro que sim, juntar na confecção, sim. Agora, especificamente uma dose diária de canela para reduzir a pressão arterial, não conheço. Creio que não existe, que eu conheça, uma recomendação, mas que pode ser ingerida como as restantes ervas e especiarias. Há aqui também perguntas sobre o sumo do limão, se ajuda a baixar a tensão, se a ingestão da cevada é benéfica para os adolescentes e o que é que se faz a quem não está habituado a comer frutas e leguminosas? Ora bem, então, em relação ao... Começar pela última questão, que é a mais importante. Quem não está habituado a comer frutas e leguminosas. O nosso paladar é moldável, ou seja, nós conseguimos moldar o nosso paladar. E, por outro lado, os alimentos contemplam várias características organoléticas, ou seja, o paladar, o cheiro, a consistência, que não conseguimos captar numa só prova, ou seja, não é por comermos uma vez uma maçã que sabemos que gostamos de todas as maçãs, por exemplo. E devemos, portanto, e devem ser oferecidas e experimentados estes tipos de alimentos com alguma regularidade e de forma frequente. No caso, por exemplo, das leguminosas, há várias formas de as preparar, ou seja, vou dar um exemplo, podemos fazer feijão cozido, podemos fazer arroz com feijão e aí já não é o feijão de uma forma individual, pode ser transformado na sopa, pode ser misturado com outros legumes, ou seja, há tantas formas diferentes de comer, por exemplo, as leguminosas, que é impossível a pessoa, por uma experiência, dizer que não gosta da totalidade desse grupo de alimentos. Mesmo se aplica às frutas, se calhar ainda como é a verdade, uma vez que as frutas são tão diferentes entre si. Portanto, como fazer é experimentar, oferecer, pensar em maneiras criativas. Por exemplo, naqueles exemplos mostrei, por exemplo, em vez dos legumes cozidos, fazer uma espetada de legumes do forno,
grelhar fatias de berinjela, rechear tomate, enfim, existem tantas formas de apresentar os alimentos saudáveis que é por aí. A outra pergunta que me fez era se a cevada era... Era a cevada e o limão, se... A cevada. Existem, sim, vários tipos de cevada. No caso das crianças mais jovens, preferencialmente, se não houver uma indicação médica para o fazerem, devem optar por uma que não tenha cafeína. E, preferencialmente, consultar o rótulo, porque existem muitos tipos dessas misturas para juntar ao leite que também contêm açúcar. Muitas não contêm, mas outras tantas têm. Portanto, se tiver açúcar ou sal, não é benéfico para as crianças e adolescentes. A água com limão. A água sim, ou seja, ingerir, assim, grosso modo, vamos dar a recomendação de 1,5 litro. Claro que as crianças mais jovens precisam de uma quantidade inferior, mas para um adolescente 1,5 litro já se aplicará. Se gosta de água com sabor, em detrimento de ser água simples, pode perfeitamente juntar gotas de sumo de limão ou de outra fruta ou de outra erva aromática, por exemplo, canela, pó de canela, tudo bem, para dar esse paladar. Agora, um efeito benéfico especificamente da água de limão, que eu tenha conhecimento, não. Aquilo que eu acho que é muito importante é que consigamos sair daqui hoje todos com a noção de que a hipertensão é um problema que afeta os adultos e as crianças e que nós sabemos que pode estar presente desde uma idade muito jovem. Isto quer dizer, a partir de 1 ano de idade, a criança pode ter uma alteração da sua pressão arterial. E está muito na nossa mão tentar evitar e tentar combater esta situação, e uma das medidas ou uma das ferramentas é exatamente através da alimentação. É verdade que a alimentação tem que começar em casa, naturalmente, e portanto mudar os hábitos pressupõe mudar os hábitos em família. Nós estamos a conversar para muitos jovens que sabem que as escolhas vêm de casa, mesmo as escolhas que acabam por se fazer na escola, são muito condicionadas pelos hábitos que se têm, e aprender a gostar é algo que nós devemos esforçar-nos por fazer, já que aprendemos a gostar de tantas coisas que sabemos que são benéficas para nós. E como dizia a doutora Rita, e é verdade, muitas vezes há aquela sensação de que os legumes, de que a fruta são coisas que não são agradáveis. É uma questão de experimentar. Há tantas opções. Naturalmente não gostamos todos do mesmo, mas há tantas opções que nós podemos e devemos, quando sabemos que faz bem e que é saudável e que ainda é mais económico do que outro tipo de alimentação, nós estamos a juntar vários fatores num só e estamos a proteger a nossa saúde. Naturalmente que em relação a estas perguntas do limão, da canela, enfim, qualquer sumo natural, e quando nós pensamos numa água com sabor a limão, numa água com sabor a canela, isto é uma forma de dar à água um paladar que para alguns pode ser relevante, embora a água por si só seja extraordinariamente boa, mas se para bebermos mais água for vantajoso acrescentar alguma coisa, este é o tipo de acrescento que é benéfico e é saudável. Dá sabor à água sem ser prejudicial e ajuda-nos a fazer a tal ingestão recomendada de cerca de 1,5 litro a 2 litros por dia. Portanto, sim, a canela, o gengibre, tantas coisas, tantos alimentos pontualmente que vão aqui sendo ditos, são na sua maioria benéficos, na medida em que nos permitem substituir outros que são menos benéficos. Eu estava a pensar, por exemplo, a canela a dar sabor à água, mas, por exemplo, a canela também na confecção de um bolo. Se nós substituirmos a quantidade de açúcar que acrescentamos ao bolo pela canela, nós estamos automaticamente a fazer uma alimentação saudável, não deixamos de comer um bolinho, um docinho que nós gostamos, reduzindo de qualquer forma a quantidade de açúcar que é acrescentado. Portanto, temos muitas opções, é muito importante que saibamos quais são as opções mais saudáveis, e é sobretudo isso que nós pretendemos hoje aqui, é educar um bocadinho para a alimentação ser uma alimentação que nos traga saúde no futuro. E isto é algo que nós aprendemos desde pequeninos. E se nós soubermos o que é que devemos fazer, acabamos por ser capazes de tomar as decisões mais corretas ao longo da vida.
Se não as tomamos no momento presente, se calhar vamos tomá-las no futuro. Seja quando for que façamos essa opção de fazer uma alimentação mais saudável, estamos a contribuir para duas coisas muito importantes. Por um lado, para aumentar o nosso tempo de vida. Por outro lado, aumentar esse tempo de vida com qualidade de vida. Portanto, sem as chamadas doenças cardiovasculares, que, como vocês sabem, são um fator que afeta a qualidade de vida das pessoas. E, portanto, comer bem para viver mais, mas viver mais com mais qualidade. É este o nosso objetivo e esta é a nossa mensagem. Obrigada, temos que agradecer às duas esta interessante sessão. Ainda há aqui algumas perguntas, mas eu penso que também se calhar podem enviar-nos por e-mail se não as viram respondidas e nós faremos chegar. Queriam ficar com uma imagem, não era? Portanto, se calhar poderá ser agora a melhor altura, se puderem ligar as câmaras, quem está, agradecemos. Então, temos ali uma turma, 12º ano, olá. Temos mais também, temos mais turmas. Eu ia pedir que aqui às colegas que ajudassem aqui também nos print screens. Já fiz. Já? Pronto. Sim, já agora, antes de terminar, íamos fazer aqui são mais duas questões para fecharmos a sessão. Portanto, pedia-vos para pegarem outra vez no vosso telemóvel e responderem, por favor. Portanto, a primeira, que nos digam uma coisa que foi para vocês importante que aprenderam hoje. É no Mentimeter outra vez, menti.com, e o código é 6317029. Uma coisa que tenha ficado desta sessão, que nos queiram dar o feedback, portanto, em menti.com 6317029. Penso que já temos algumas respostas. Não? Então, se puderem ir a menti.com 6317029. Já temos agora sim algumas respostas. A quantidade, uma coisa que aprendi hoje, a quantidade de sal nas crianças, o que é uma boa alimentação, que o sal em grandes quantidades faz mal, muita coisa, comer saudável. Devemos ter mais cuidado com a alimentação e hipertensão, como baixar a hipertensão. A nossa saúde do futuro é influenciada pela alimentação de agora. Comer bem, as crianças até aos 6 anos só podem ingerir 2 a 3 gramas de sal. Como devemos usar o sal? A importância do sal nas nossas vidas, ficou muita coisa, pelos vistos, Rita. A mensagem, pelo menos, do sal passou. Ia-vos perguntar agora 3 alimentos a evitar para prevenir a hipertensão. O que é que sugerem, depois de tudo o que falámos hoje? Ora, já temos uma resposta. Três elementos a evitar. É escreverem apenas 3 palavras. 3 alimentos a evitar. Já temos aqui alguns que estão a surgir.
as batatas fritas e o sal em grande plano. Os alimentos processados também aqui com destaque. As gorduras saturadas. A manteiga, o fast food. A pizza. Muito bem. Podem continuar a responder, nós depois vamos guardar as vossas respostas. Queria só agradecer a vossa presença, de quem esteve a assistir, mesmo com as dificuldades de som. Houve algumas pessoas que se queixaram, mas iremos procurar enviar as gravações ainda hoje, e principalmente à Rita portanto, a toda a disponibilidade que tiveram para esta sessão. Muito obrigada. Obrigada a todos. Vamos então encerrar. Obrigada.